e ele só. Se ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Amém. Precisa de calúnia e fofoca? Se o seu irmão pergunta a você, te ofendeu, fez alguma coisa que às vezes você não gostou, não gostei, tem orientação da Bíblia, irmão. Meu Deus. É melhor do que eu sair falando do irmão. É melhor do que você sair falando de mim ou eu sair falando de você. Ah, o pastor fez isso, eu não gostei. Você pegou. Porque se você chegar de mim, vem você primeiro. Pastor, o senhor fez isso para mim? Ninguém é perfeito, viu, irmão? Não existe quem é perfeito. Quem é perfeito, a Bíblia diz que se faz mentiroso. Sim, é verdade. Somos falhos. Aí eu falei uma palavra que ofendeu o exemplo. Irmão, dá licença. Ofendeu o irmão José. Aí o irmão José falou, pastor, mas isso não é possível, é o pastor do pastor. O que o pastor quis dizer com aquilo lá? Mas ele guarda para ele, na hora que eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar para o pastor com amor, porque eu não sei o que ele quis dizer com aquilo, mas eu acho que ele falou para mim. Tem gente que tudo que é pregado para ele. Um exemplo. Aí o irmão José, ele chega de mim e falou, pastor Gilson, aquele culto lá, o senhor olhou para mim e falou, isso, eu senti que o senhor falou para mim. O senhor ofendeu eu, porque eu não estou fazendo aquilo lá. Eu fiz errando, eu, na carne, eu quis usar do público para... Tem gente que faz aí, para desforrar em cima do irmão, porque eu sei do erro do irmão. Aí eu não estou espiritual, estou carnal. Aí eu quis ofender o irmão. Eu não quis curar a ferida do irmão, quis machucar mais. Aí o irmão tomou por ofensa. Meu Deus. Aí o irmão ficou triste. Aí o irmão não falou nem para a irmã Júlia, nem para ninguém. Aí o irmão vem em mim e fala, pastor Gilson, o senhor lembra aquele culto assim? Eu lembro, irmão, o que foi? Lembra que o senhor olhou para mim e falou isso? Eu falei, eu lembro, irmão. Ô pastor, o senhor falou para mim? Custa de perguntar? Eu sou um menino, irmão. Se eu errei com o irmão, eu vou me reconciliar com o irmão. Ele fez a atitude correta. Ele não foi lá no presbítero, o pastor Gilson falou aquilo, só para atacar na minha cara. E às vezes não foi para atacar na cara, ele recebeu aquilo, não foi. Ou às vezes foi. Tem homem que Deus faz isso. Aí o irmão procurou eu. A Bíblia está ensinando isso ali. Se o teu irmão pecar contra ti, não é para você dar lugar para o espírito mexeriqueiro. Você vai lá e quem pecou contra você errou, conversa com ele. Aí eu falo, irmão, me perdoa. Se o irmão entendeu aquilo, eu não falei aquilo para magoar o irmão, nem falei aquilo para o irmão. Eu vou me explicar para o irmão. Eu estava pregando para a igreja. Mas se o irmão tomou aquilo por mal, ó, irmão, o senhor me perdoa, mas eu vou te falar uma coisa para o senhor, então o senhor está devendo. Aí o negócio inverteu. O irmão veio que eu sou a vítima. Mas dentro da palavra, irmão José, um exemplo, mas se for eu, então o senhor está devendo, porque só dói quem apanha mesmo, porque está devendo. Se o irmão veio com alguma conversa aos contrários, irmão, então agora vamos conversar. Aí o irmão vai acabar se abrindo. Se o irmão não se abrir, aí eu vou chamar o presbítero, vamos comigo conversar com o irmão lá. O irmão veio com uma conversa assim, mas eu não fiz aquilo, o irmão sabe. Eu não tenho marcação com a vida do irmão, eu amo o irmão de Cristo com ninguém, eu prego Bíblia. O irmão entendeu errado. Vamos lá comigo para ver se ele compreende isso. Porque eu conversei com ele e não quis compreender. Ou eu não quis compreender. O irmão vai lá, convida o presbítero. Vamos lá, conversar com o pastor Jesus comigo. Eu fui lá e não quis me entender, ele me ignorou. Ele quer ser o dono da verdade. Tem gente que é assim. Aí veio lá agora o presbítero e o irmão. Aí veio tentar reconciliar comigo. Eu falo, negativo, não quero conversar com vocês dois. Eu preguei isso mesmo, não foi para ofender ninguém, eu sou duro. Não foi para ofender ninguém, quer, não quer, meu irmão, é problema seu. Aí eu não quis reconciliar. Um exemplo, o presbítero é o dirigente da igreja. O que o presbítero vai fazer? Aí o presbítero vai levar eu com esse problema com o irmão perante a igreja. O pastor Gilson não quis reconciliar. Ele não foi humilde, ele não quis reconhecer o seu erro. Então, o irmão não fez contenda, nem fofoca, nem deu lugar para o espírito mexeriqueiro. O irmão foi tratar do assunto certinho, da maneira que a Bíblia ensina. Então, se alguém não gostou que o irmão falou alguma coisa no púlpito, por isso
que não quis vir aqui hoje, eles viram o tema. Eles viram o tema onde Deus ia cutucar a ferida. Tem muita gente